Boa noite a todos que estão presentes conosco agora, essa noite. Na palestra, eu queria chamar, enquanto as pessoas também estão entrando, a Fabíola e o Cláudio, os nossos presidentes da PM, que vão dar as boas-vindas e abertura na palestra de hoje. Então, acho que a primeira coisa é dar boas-vindas a todo mundo, agradecer a presença de vocês. Esse evento que a gente está fazendo de forma online esse ano é em substituição ao evento de boas-vindas que a PM realiza todos os anos. É sempre um momento importante de confraternização, de encontro dentro da escola e também sempre uma oportunidade para a gente aprender e conversar sobre temas importantes. Então, por isso, para esse ano, e considerando aí todo o momento que a gente está vivendo, a gente entendeu que chamar a professora Cláudia Costin seria um privilégio para nós, né? Uma pessoa que tem uma experiência muito grande no campo da educação e que eu acho que vai trazer informações muito importantes para a gente e ajudar a gente aí a, de alguma forma, superar esses tempos difíceis que a gente está vivendo. A palestra da professora Cláudia vem em boa hora. Eu vou fazer aqui uma rápida apresentação da professora. Ela, além de fundadora e diretora do FGV-CIP, ela foi diretora global de educação do Banco Mundial, membro da Comissão Global sobre o Futuro do Trabalho da Organização Internacional do Trabalho, professora da PUC de São Paulo, do INSPER, da ENAP, no Canadá, e mais recentemente da Faculdade de Educação da Universidade de Harvard. Foi ministra da Administração e Reforma do Estado, secretária de Cultura do Estado de São Paulo, secretária de Educação do município do Rio de Janeiro. Professora também é articulista da Folha de São Paulo, cofundadora do movimento da sociedade civil Todos pela Educação e integra desde o final de 2020 o Instituto para a Aprendizagem ao Longo da Vida, que é uma iniciativa da Unesco. Então, professora, a palavra é sua. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Fabíola. Queria saudar a Cláudia, a Flávia, todos os professores, pais de alunos que nos ouvem aqui. É um prazer particular falar com o Colégio Santo Américo, e vou contar por quê. Eu sou filha de refugiados, né? Aliás, hoje pude falar com a Acnur, que congrega os refugiados. Eu sou filha de refugiados da Segunda Guerra. E minha mãe é húngara. E minha mãe teve um problema na vinda dela ao Brasil, porque ela não pôde validar os seus estudos. E se conectou muito com a comunidade húngara. E ao acontecer isso, eu acabei sendo exposta ao Colégio Santo Américo, que à época era um colégio para meninos, desde muito cedo, porque foram os irmãos beneditinos húngaros que fundaram a escola. A minha madrinha era muito amiga dos irmãos, e então se falava muito do Colégio Santo Américo. Como meus pais, na condição de refugiados, não sabiam quanto tempo iam ficar no Brasil, eu estudei no Colégio Sion, Nossa Senhora de Sion, eles foram para a escola francesa para já se preparar para uma eventual nova migração. E no final acabaram ficando por lá, aprendendo lá. Mas a conexão foi forte com o Colégio Santo Américo, e ao falar com vocês, eu me sinto quase que falando com a minha mãe, que já foi embora. E a gente pensa nesses tempos tão complicados de Covid. É triste dizer isso, mas eu acho que alguns de vocês que estão um pouco mais próximos, a maioria de vocês é bem mais jovem que eu, mas os que estão mais próximos dessa idade, que bom que meus pais não tiveram que viver esses tempos que a gente está vivendo hoje. É mais ou menos essa. Cada vez que eu me lembro deles, eu penso, ai,
eu não conseguiria segurar meu pai em casa, ou que já teria sido bem velhinho, e minha mãe também. Então, eu saúdo com vocês, saúdo a vocês nesse espírito. Não pretendo descrever minha família inteira, eu quero fazer uma palestra sobre educação, mas gostaria de agradecer a oportunidade e compartilhar essa lembrança minha afetiva em relação ao Colégio Santo Américo. Eu vou compartilhar minha tela, porque eu trouxe uma apresentação para organizar um pouco a nossa conversa, e a Cláudia me pediu que eu avisasse a vocês que, se durante a palestra vocês tiverem perguntas para fazer, para colocar no chat. Alguém vai fazer, eu não me lembro mais quem, vai fazer a mediação, vai organizar, e nos 20 minutos finais nós vamos reservar para responder perguntas. E eu vou pôr aqui o cronômetro para não falar tempo demais, que professor adora falar demais. E aproveito também para falar e para esclarecer para os professores que eventualmente nos ouvem, que eu comecei minha vida profissional como professora, tendo cursado o antigo magistério, o ensino, o normal, para quem não conhece essa expressão magistério. Eu acabei começando minha vida profissional como professora de educação básica. Foi mais tarde que eu migrei para políticas públicas e, nos últimos 20 anos, trabalhando com educação e pesquisando educação. Então, vamos lá, que eu vou marcar aqui o meu cronômetro para não falar demais. Vou aqui colocar a minha tela. Bom, comecei a compartilhar, vou pôr tela cheia. Pronto. Então, o tema que eu trouxe para a nossa conversa são os desafios e os avanços da educação no Brasil. Eu já começo fazendo um spoiler. Diferentemente de muita gente, eu não acho que a educação brasileira é uma grande tragédia. Ela tem grandes desafios, mas ela também apresenta avanços. Ou seja, eu não caio naquela história de pergunte para sua avó como era a escola pública de antigamente, que era muito boa e não sei o quê, e aí estragaram tudo. Eu acho que, e vou dizer por quê, eu que sou avó de 5 netos, porque que quando os meus netos me perguntam como era a escola de antigamente, o que eu respondo, mas vou dizer isso daqui a pouquinho. Eu começo falando de outra coisa. Em 2015, 194 países consensaram os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Vocês já devem ter ouvido falar disso, eles são para várias áreas, e eles se reportam ao ano de 2030. O que nós, humanidade, pactuamos de construir em 2030? Foi feito em 2015 para 2030. E uma das coisas que nós pactuamos fazer é voltado para a educação. E o ODS, o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 4, diz que nós nos comprometemos a assegurar a educação inclusiva, equitativa e de qualidade e promover oportunidade de aprendizagem ao longo da vida para todos. Se vocês forem parecidos comigo, vocês vão dizer, isso parece linguagem diplomática, que não quer dizer grande coisa. Mas não é, não. Não é, não. Eu queria lembrar que em 2000 a gente começou a falar dos objetivos do milênio. E nos objetivos do milênio, né, que foram aprovados em Dakar em 2000, o de educação falava apenas que nós vamos assegurar acesso ao ensino primário para todas as crianças no mundo. E aqui nós não estamos mais falando só de acesso e nem tampouco só ensino primário. Eu vou ter a chance de mostrar um pouco mais, mas nós estamos falando de que tipo de educação que tem que ser essa também. Nós estamos falando que essa educação
ela não vai poder ser um tipo de educação para criança com deficiência, outro tipo de educação para criança típica, um tipo de educação para as crianças, para os meninos, não é um problema brasileiro, mas eu vou reportar isso para vocês, e outro tipo de educação para as meninas meramente preparatória para o casamento, como eu tive a ocasião de ver, por exemplo, no Paquistão, que é eu visitei muitas escolas no Paquistão e no Afeganistão, em 2015, lá deu para ver, a escola para as meninas, ela era só para preparar para casar, e a escola para os meninos, que era a escola para valer. E também não vai ser uma escola só para uma etnia, outra só para outra etnia, que são problemas que nós não temos, nós temos a questão da criança típica e a criança com deficiência. Mas tem que ser equitativa, e aí vem o nosso desafio. Por quê? Porque uma educação equitativa quer dizer uma educação que, de fato, traga maior igualdade de oportunidades. Se as crianças que nascem em famílias mais afluentes têm uma educação de boa qualidade, não vou nem discutir isso em detalhes agora, depois eu falo disso mais para frente, e as crianças de famílias em situação de vulnerabilidade têm uma educação de segunda linha, onde é importante estar na escola para não estar na rua, para não se meter em encrenca, mas não precisa aprender, nós estamos quebrando com a possibilidade de igualdade de oportunidades futuras, que é a base para a meritocracia. Não é possível construir meritocracia se não houver igualdade de oportunidade. E tem que ser de qualidade. Vocês vão ver no próximo slide, em que eu mostro que para o ODS 4, qualidade não é piscina na escola, qualidade não é ar-condicionado, embora todas essas coisas estiver bom, mas não é disso que se trata. Qualidade é aprendizado, é criança tendo a chance de aprender aquilo que vai trazer a eles a possibilidade de uma vida plena no futuro, tanto do ponto de vista de trabalho, quanto de cidadania, quanto de fruição do belo. Isso é qualidade. E essa última parte, promover oportunidade de aprendizagem ao longo da vida para todos, quer dizer, por um lado, que não vamos deixar nenhuma criança ou jovem para trás, e se eles abandonaram a escola, eu vou trazê-los de volta, inclusive na vida adulta, para a educação de jovens e adultos, por exemplo, mas vai querer dizer, no contexto da Revolução 4.0, ou quarta revolução industrial, vou falar daqui a pouquinho sobre isso, em que tantos postos de trabalho vão ser extintos dentro de cada profissão, e muitas vezes uma profissão inteira, que os jovens que se formam antes, ou como diz o Instituto McKinsey, da empresa de consultoria McKinsey, a turma de 2030, os que atualmente estão na escola e se formarão em 2030, os que estão no jardim de infância, que se formarão em 2030, deles poderem se reinventar profissionalmente ao longo da vida, na medida da extinção dos postos de trabalho. Isso tem muito a ver com a escola de vocês e com o que eu vou tentar explorar. Muito bem, indo um pouquinho para frente, esse ODS 4 se desdobra em 7 metas, mas eu trouxe uma só para eu me fazer mais clara. Tem uma sobre primeira infância, falando da importância de se assegurar programas de primeira infância, integrando saúde, educação e assistência social, para nivelar as desigualdades de origem socioeconômica no desempenho escolar futuro. Tem outra sobre a universidade, eu trouxe uma que fala da educação primária e secundária, que na nossa linguagem no Brasil hoje quer dizer o Fundamental 1 e a secundária Fundamental 2 e ensino médio. Então, nós nos comprometemos, nós, Brasil, além dos outros 193 países, até 2030, faltam 9 anos, assegurar que todas as meninas e meninos
completem educação primária e secundária de qualidade, livre e equitativa, que conduz a resultados de aprendizagem relevantes e efetivos. Deixa eu me fazer um pouco mais clara. Nós estamos dizendo, num país como o Brasil, que tem que todo mundo terminar o ensino médio. Não é só começar, não é só ter acesso, é terminar. Hoje não é uma tragédia, 64% dos alunos terminam o ensino médio com uma defasagem de até 2 anos. 75% dos alunos brasileiros terminam o Fundamental 2 com uma defasagem de até 2 anos. Ou seja, nós ainda temos um problema de conclusão e temos um problema de acesso ao ensino médio. Uma parte dos jovens não entra para o ensino médio. A idade correta para o ensino médio seria, grosso modo, 15 a 17 anos. Há cada vez mais jovens de 15 a 17 anos na escola, no Brasil, só que muitos deles não estão no ensino médio, estão no Fundamental 2, por conta de uma defasagem idade série grande. Mais de 20% dos jovens, adolescentes e jovens brasileiros têm defasagem idade série. Defasagem idade série quer dizer ser muito mais velho do que a idade correta para a série e é um preditor de abandono escolar. Esses jovens têm grandes riscos de abandonar os estudos, o que é uma tragédia. Depois eu explico mais porque ao falar da Revolução 4.0, porque isso quer dizer que eles não vão ter nem empregabilidade, nem capacidade empreendedora para o futuro. Nós nos comprometemos com essa questão, mas observem aqui aquilo que eu falei lá atrás. Qualidade são resultados de aprendizagem, e não são quaisquer resultados de aprendizagem, são resultados de aprendizagem relevantes. Toda vez que na linguagem internacional se fala em relevantes, quer dizer, aquilo que é fundamental para o estágio de desenvolvimento daquela sociedade. Eu vou dar um exemplo de resultado de aprendizagem que não é tão relevante assim, sem querer pegar no pé de professores de língua portuguesa. Eu aprendi uma coisa muito importante na minha escola, que à época era considerada uma escola de elite, muito importante, que era o Colégio Nossa Senhora de Sion, que são, acho que todos vocês adultos aprenderam em algum momento isso na vida de vocês, orações subordinadas, substantivas, objetivas, diretas. Foi fundamental aprender isso. Eu nunca usei na vida adulta, mas deve ser importante, porque gastaram tanto tempo explicando isso, que deve ser relevante. No entanto, e daí a minha brincadeira, não gastaram tempo tentando fazer com que nós nos tornássemos leitores. Nós somos um país de elites não leitoras, que leem muito pouco. E quando encontro nesses grupos de Facebook as minhas amigas de antigamente, eu tenho 65 anos, eu esqueci de fazer esse disclaimer para vocês. Quando encontro minhas amigas de antigamente, muitas vezes eu me choco com o fato de que elas não têm o hábito de ler por prazer. Não é um hábito que a escola colocou na gente. E, no entanto, gastamos um tempo enorme falando de orações subordinadas, substantivas, objetivas, diretas. Fiz esse comentário só para mostrar o que é resultado de aprendizagem relevantes. Tornar-se um adulto leitor é relevante. E se esse hábito não for constituído na família e na escola, ele não acontecerá. Eu acabei virando leitora porque, apesar da minha mãe não ter concluído então terceira série do ginásio, ela era maluca por livros, ela lia muito, meu pai lia muito, então a gente tinha reuniões de família em que cada um estava com o seu livro na mão. Isso me fez leitora, mas a escola não. Frequentar a biblioteca da escola, que era boa, tinha que ter autorização dos pais. Meus pais, refugiados, meio desconfiados, acharam que devia ter um motivo para não autorizarem
claramente não me deram essa autorização, porque acharam que talvez tenha livros impróprios ou qualquer coisa desse tipo, só para mostrar o que é relevante. Mas fiquem com essa ideia na cabeça, qualidade e aprendizagem. E vamos para frente. Muito bem. Como é que estamos em aprendizagem no Brasil? Pré-pandemia. Atenção, esses dados são todos pré-pandemia, porque a pandemia vai ter um impacto enorme em tudo que eu vou falar. Bom, nós vivemos uma crise de aprendizagem. Esse diagnóstico não é meu, é do Banco Mundial. Eles utilizam, inclusive, um conceito que é pobreza de aprendizagem. Nós vivemos isso. E como é que eu sei isso? Então, eu trouxe alguns dados só para ilustrar. O problema brasileiro com a aprendizagem começa muito cedo. Cerca de quase 55% dos alunos brasileiros de escolas públicas, no 3º ano do ensino fundamental, portanto, eles estão com entre 8 e 9 anos de idade, se não houver defasagem de idade séria, estão em níveis insuficientes de leitura. O que quer dizer isso em português claro? Não se alfabetizaram, ou seja, no 3º ano do ensino fundamental, quase 55% são analfabetos ainda. É muito triste, porque, como o Steven Pinker mostra, a alfabetização inicial, o acesso ao código letrado, é uma parte que não depende tanto assim de repertório cultural familiar. Depende da criança estar alimentada, evidentemente, tem alguma saúde, mas ela não depende tanto. Se nessa etapa, que é mais simples, que leitura e interpretação de textos vai demandar repertório cultural, familiar, aqui não. Nessa etapa, a gente perde um tempo louco, 55% das crianças não se alfabetizam. Por que será que isso acontece? Eu acho que por uma combinação de 2 fatores. Um deles, nós temos baixas expectativas de aprendizagem em relação às crianças mais pobres. Os professores de escolas públicas não são de qualidade inferior aos professores de escolas particulares. Eles têm que passar por um concurso público que não é fácil, que é desafiador, que mede 2 coisas. Se eles conhecem bem a área em que eles ensinam e se eles conhecem as teorias de educação. Depois eu vou voltar a isso, e se conhecem a lei de diretrizes e base. Não medem se eles sabem da aula, que é um problema já. Mas eles têm baixas expectativas de aprendizagem, muitas vezes inconscientes em relação às crianças mais pobres. Para complicar, a maneira como nós alfabetizamos no Brasil, de acordo com os maiores especialistas internacionais, parte de alguns pressupostos que a ciência não confirma. E aqui eu queria fazer um parênteses para dizer o seguinte: nós vivemos tempos de negacionismo científico em saúde, mas em educação é quase uma tradição ter negacionismo científico. É como se o importante em educação é as crianças estarem felizes, motivadas, alegres, mas aprender não é tão importante. E se basear em pesquisas é olhar para as crianças como se fossem números. Ninguém é contra olhar para os números em epidemiologia, mas em educação, curiosamente, há um preconceito com pesquisas que tendem a verificar se determinadas técnicas funcionam ou não funcionam. E eu vou voltar a esse tema algumas vezes, porque ser professor é uma das mais complexas das profissões. E nós olhamos para ser professor como se fosse uma arte, que qualquer coisa, qualquer um poderia ser professor. Como a pandemia nos ensinou, não é qualquer um que pode ser professor, e demanda um curso sério e sólido, e precisa haver uma preparação, tanto inicial como continuada, importante. Eu volto a isso daqui a pouco. Bom, no fim das contas, no fim do Fundamental 1, uma parte dessas crianças que não se alfabetizaram acabam se alfabetizando porque
os professores dessa etapa são professores alfabetizadores. No 6º ano, e eu queria lembrar que, diferentemente da Europa, e diferentemente de alguns estados americanos, nós entramos com professores especialistas com crianças de 11 anos, para todas as disciplinas. 6º ano é 11 anos. Diferentemente dos países europeus que entram com 13 anos com professores especialistas. Isso parece trazer alguns problemas, porque aos 11 anos, sinto muito, eles ainda são crianças, eles ainda precisam muito de uma professora amorosa, que olhe para eles como um sujeito inteiro, eles precisam, e muitos professores especialistas têm uma formação, e eu vou poder falar disso um pouco mais para frente, que sobreenfatiza a área de especialização daquele professor e dá pouca atenção para a didática específica daquela área e dá pouca atenção para as habilidades fundamentais para um futuro professor. Eu sou do Conselho Consultivo da USP, então acompanho bem essas discussões até na USP. Você vai ser professor de matemática, 3 anos e meio de matemática, depois 6 meses de História da Educação, Filosofia da Educação, Sociologia da Educação, em turmas que têm futuros professores de artes, de ciências, de história, todos misturados. Essa é uma parte que, normalmente, na licenciatura, se dá pouca atenção a essas disciplinas, faz o estágio de um semestre letivo numa escola que pode ser um pouco ritualístico, dependendo da escola, e você vira professor, que é a mais complexa das profissões. Isso não pode dar certo. E aí, na formação continuada em serviço nas redes públicas, o que vai acontecer, e eu vou ter a chance de falar um pouco mais disso daqui a pouco, é você ter uma formação com os mesmos professores da universidade que formavam a partir de uma ênfase exagerada em teoria e quase nenhuma conexão com a prática. Isso vai mudar no Brasil, porque o Conselho Nacional de Educação já disse que não é possível formar um professor só com teoria. Mas eu gostaria de lembrar, em tempos que se fala muito de saúde, que a formação do médico nos Estados Unidos, no século XIX, até quase o final do século XIX, também era excessivamente teórica. Foi só quando a Johns Hopkins se instalou nos Estados Unidos e com o hospital universitário, com laboratórios, que o diálogo entre teoria e prática, como o Dewey, que é um grande pensador da educação, sempre disse, começou a acontecer. E eles fecharam mais de 1.000 faculdades de medicina no começo do século XX, pouco antes da pandemia da gripe de 1918, porque não havia diálogo entre teoria e prática. Quem fez o mesmo movimento, só que em educação, há 40 anos atrás, foi a Finlândia. Fecharam centenas de faculdades de educação porque não havia diálogo entre teoria e prática. Então, tudo isso para dizer que, sim, nós temos um problema de aprendizagem, mas tem um caminho de política pública, de política educacional para resolver, e o Brasil está começando a dar os primeiros passos nessa direção. O importante é, sim, temos desafios educacionais, mas se a gente começar a achar que tudo é uma tragédia, a gente joga a criança junto com a água do banho. A gente vai jogar fora o que a gente já fez de certo, porque, teoricamente, existiria uma bala de prata que, se a gente fizer uma coisa, resolve todo o sistema educacional. E isso não existe. Para dar uma pista do que não é, homeschooling não vai resolver os problemas educacionais do Brasil. Depois eu falo um pouco mais disso. Então, quando chega do 6º ao 9º ano, ainda vamos ter alguns problemas, apesar de, no final do 5º ano, já a alfabetização da maioria está resolvido. Mas, nas últimas edições de uma prova que avalia a qualidade da educação pública, que chama Prova Brasil, e que, mais recentemente, as escolas privadas estão participando,
O Brasil vem melhorando a cada edição dessa prova, que é feita a cada 2 anos, desde 2005, ela começou em 2000, mas desde 2000, em 2003, mas desde 2005 o Brasil vem melhorando nessa prova. Ela começou como censitária a partir de 2005. E no 5º ano. No 9º ano, nas 5 últimas edições da prova, e depois eu vou falar o que aconteceu com o 3º ano do ensino médio. Quando a gente olha os dados de aprendizado para ir para outra ponta dos alunos de ensino médio, olhem que desafio. Só 9,1% dos jovens do 3º ano do ensino médio, lembrando que esses são os sobreviventes, porque uma parte dos alunos que conclui o Fundamental 2 não vai para o ensino médio, uma parte dos alunos que vai para o ensino médio repete sucessivas vezes o 1º ano do ensino médio e abandona a escola. Entre os que sobrevivem, só 9,1% deles aprenderam o suficiente em matemática. Ou seja, tem uma crise de aprendizagem, e não é pequena. Aí eu peguei os dados do PISA, para poder falar também de escolas particulares. E olha que coisa curiosa. Eu vou primeiro falar desse dado, depois do outro. No PISA, os nossos resultados melhoraram de 2003 até 2012. Porém, desde 2012 estão estagnados. O PISA, para quem não conhece, é um teste internacional organizado pela OCDE, em que 79 economias participaram na última edição. Ele existe desde 2000 e 79 economias participaram. O Brasil não tem se saído bem nesse exame. Essa vez ele está entre os 20 últimos colocados no ranking, né? E nós fomos considerados a 2ª economia mais desigual entre as 79 que participaram. Isso é muito preocupante, porque a desigualdade educacional não é constatada só empiricamente ou casuisticamente, a gente olhando, a gente sabe que é desigual a educação. Foi constatado no PISA, nós somos muito mais desiguais do ponto de vista estritamente educacional entre os que participaram, segundo mais. Mas quando a gente olha para os 25% mais ricos da amostra brasileira que participou do PISA, ou seja, muito provavelmente alunos que estudam em boas escolas particulares, estão entre os 25% mais ricos. Eles saíram pior que o mesmo grupo de renda dos demais países, ou da média da OCDE. E pior que os 25% mais pobres de 5 países. Ou seja, não é que a escola pública tem problemas gravíssimos, mas a escola particular não tem problema nenhum. E é fácil de entender por quê. Porque são os mesmos professores. É a mesma formação inicial inadequada e a mesma baixa atratividade da carreira de professor. Né? Se eu fosse, e eu posso falar com maior tranquilidade disso, porque eu sou professora, fui de criança, professora de educação básica, hoje sou professora do ensino superior. É pouco atrativa a carreira de professor hoje, e é importante que a gente lide com essa questão, porque nós podemos construir estratégias para tornar a profissão de professor mais atrativa, e não passa só por salário, embora passe também. Mas eu queria que a gente fixasse isso. Então, são os mesmos professores. O que tem de diferente entre uma boa escola particular e uma escola pública, para além da escolaridade dos pais, porque 68% das chances de sucesso escolar de uma criança depende da escolaridade de seus pais. Então, vocês têm mais escolaridade, com certeza, as suas crianças terão mais chances de sucesso escolar. Mas tem um outro fator também. Uma escola particular pode ter uma gestão de talentos muito mais adequada do que no setor público. Eu posso fazer mais esforço para atrair talentos de uma forma mais criativa, eu posso
administrar casos de professores que não se adequam ao perfil desejado por aquela escola, é mais fácil convidá-lo a procurar uma escola que tenha um perfil mais próximo do que ele gosta. Eu posso definir uma abordagem, uma metodologia que toda escola abrace. Eu posso querer construir mecanismos para trabalho colaborativo de professores melhores, só para dar algumas ideias. Mas, mesmo assim, se a gente tornasse a profissão de professor mais atrativa e a formação inicial que eles recebem mais preparatória para a profissão, a gente melhoraria muito mais. Vou para frente. Muito bem. Aliás, desculpe, não vou para frente, porque tem uma última linha que eu não li aqui, que é a ideia de que nós tivemos avanços nesse último IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, que mede a qualidade da educação no Brasil. Aliás, um dos avanços que o Brasil teve é passar a medir. Falei dos números e da mensuração em epidemiologia, a educação também tem que trabalhar com dados, com evidências científicas. Então, a gente vem medindo aprendizagem e permanência na escola. E isso gera um índice que chama IDEB, que é medido desde 2005. O IDEB de 2019 mostrou avanços. Lembra que eu falei que o 5º ano vem melhorando a cada edição? Ele continuou melhorando. O 9º ano, os anos finais, o Fundamental 2, pela 5ª vez consecutiva, melhorou. E o ensino médio, que estava estagnado num patamar baixíssimo, deu um salto. Por que aconteceu isso? Porque em 2019 nós fizemos uma coisa muito certa, que nos outros anos não. É porque melhorias em educação são cumulativas. Lembrem que eu não estou dando o olhar de uma escola, eu estou olhando para um país. Então, eu estou olhando para a política educacional. Nós acertamos quando pusemos um ano a mais no ensino fundamental. O Brasil, há alguns anos, em 71, resolveu tirar um ano, que era o antigo 5º ano, para comprimir em 8 anos de ensino fundamental. Quando os outros países tinham 12 anos, nós achávamos que em 11 a gente consegue ensinar o que os outros ensinam em 12. Devolvemos um ano ao ensino fundamental, isso foi muito importante. Além disso, nós fizemos algumas outras coisas meritórias que precisam ser mencionadas. Quando você olha para o ranking do PISA, os 39 primeiros países, ou 37 primeiros países do ranking, todos têm currículos nacionais. O Brasil era contra ter currículo nacional, apesar de estar previsto na Constituição, a Base Nacional Comum Curricular. Finalmente, em 2017, nós construímos a Base Nacional Curricular da Educação Infantil e do Ensino Fundamental. Ter preparado isso já ajudou aqui em 2019 a gente pensasse pelo menos o que precisa ser ensinado. Além disso, em 2018, nós fechamos a Base Nacional Comum Curricular de Ensino Médio e a nova lei do ensino médio, porque nós, diferentemente de outros países, achávamos que dava para, em 4 horas de aula, em média, ensinar 13 matérias. Né? Eu me lembro quando o Edgar Morin, que é um grande pensador da educação, ainda vivo faz 100 anos, mês que vem, e pensa e continua projetando ideias para a educação. Ele ficou chocado que na França, pasmem, para 7 horas de aula tinha 8 matérias obrigatórias. Ele falou, essa é a completa fragmentação dos saberes, nós precisamos religar os saberes e não entupir de matérias nas 7 horas de aula. E quando ele falou isso, eu estava no Brasil, lançando o livro dele em português, chama Religação de Saberes. Eu fiquei pensando, já pensou se ele descobre que aqui para 4 horas são 13 disciplinas? Então, nós criamos uma nova forma de olhar para o ensino médio, que eu acho que vai nos ajudar bastante. Ainda não foi isso que explica o avanço que nós tivemos no ensino médio, mas é uma decisão importante. Indo para frente, eu fiz uma análise do Brasil comparado com o Brasil.
Os estados e municípios que melhoraram nesse IDEB, o que eles fizeram que ajudou? Com certeza, ter um currículo claro ajudou. Os estados e municípios que tinham um currículo estipulando o que uma criança precisa aprender e que não se pautavam só no livro didático, porque o Martin Carnoy, um especialista em educação da Universidade de Stanford, fala que o Brasil, o livro didático acaba sendo, nas escolas públicas, o plano de aula e o currículo. Os municípios, para começar, lá no Ceará, a cidade de Sobral, que era, até essa edição do IDEB, a melhor escola, há anos, as melhores escolas de Fundamental 1, agora também de Fundamental 2, elas tinham um currículo claro, com monitoramento de dados, com foco em aprendizagem, com avaliações formativas, com provas bimestrais, né, que dessem dados de aprendizagem, mas feito em rede, regulares e com material de apoio ao professor de qualidade. Aí eu fui pegar essa hipótese de Sobral e olhei para todas as cidades que avançavam, todas elas que avançaram muito, todas elas tinham essa característica. Todos os estados que avançaram muito tinham essa característica. Eu estou falando aqui do feijão com arroz de educação. Deve até chocar vocês que tem escolas ou municípios que não têm currículo claro, que não têm monitoramento de dados, que não focam em aprendizagem. Mas, para a nossa realidade, quem fez isso ajudou a dar o salto. E eu não vou me debruçar sobre isso agora, para ter mais tempo para falar de outras coisas, mas essa foi a cidade que se saiu melhor em educação no Brasil, que não é mais Sobral, é Mucambo, um outro município do Ceará. E um município que conseguiu um resultado fantástico, porque é um município pequeno que soube aproveitar o fato de ser pequeno. Pobre, muito pobre, mas eles fizeram visitação domiciliar, discutiram com os pais e com o próprio aluno a sua aprendizagem e criaram um plano de aprendizagem de cada aluno, que num município pequeno é possível de ser feito. Bom, indo para frente, eu queria comentar com vocês a chamada Revolução 4.0 ou o futuro do trabalho. Eu tive a oportunidade de integrar, durante 18 meses, a Comissão Global sobre o Futuro do Trabalho da OIT, da Organização Internacional do Trabalho. Eram 26 pessoas que analisaram as tendências que vem acontecendo no mundo com o advento da inteligência artificial, com uma automação acelerada, até a gente poderia dizer robotização, né, porque a inteligência artificial hoje vem sendo usada quase como sinônimo de robôs, substituindo o trabalho humano, mas não é qualquer trabalho humano, inclusive trabalho humano que demanda competências intelectuais. Eu era a única pessoa de educação nessa comissão, os outros olharam outros aspectos, e eu pude estudar profundamente como é que você ajusta a educação para essa nova realidade. Então, o que nós pudemos constatar? Primeiro, que isso coloca um desafio enorme para o Brasil. Quem teve a chance de ler os livros do Yuval Harari, por exemplo, ou do Martin Ford, ele projeta um mundo em que haverá um brutal crescimento da desigualdade social, porque por mais que novos postos de trabalho sejam criados, né, e eu vou dar um número que o Osborne e o Frey da Universidade de Oxford vem trazendo, que até 2030, 2 bilhões de postos de trabalho vão ser extintos no mundo. Lógico, outros postos vão ser criados, como em outras revoluções industriais, mas demandarão competências muito mais sofisticadas, como capacidade de fazer análises mais aprofundadas, pensamento sistêmico, pensamento crítico, que não quer dizer decorar a visão de mundo do professor, é ser um pensador autônomo, crítico, resolução colaborativa de problemas com criatividade e assim por diante.
Mas o que o Yuval Harari e o Martin Ford falam é que se nós não mudarmos a educação e mesmo as políticas sociais, nós vamos ter um grande crescimento de desigualdade social, e desigualdade social é mãe de cidadania frágil, de uma fragilização da cidadania e de populismos. E populismos, tanto faz se é de esquerda ou de direita, é sempre ruim. Não dá tempo de explorar essa ideia mais a fundo, mas eu gostaria que a gente tivesse isso em mente. Muito bem. Frente a essa situação, o que os países que têm um sistema educacional melhor que o nosso vêm fazendo para nos preparar para essa nova realidade? Em primeiro lugar, é colocar um foco em resolução colaborativa de problemas com criatividade e em aprendizado profundo. Pelas minhas conversas com o Colégio Santo Américo, nós estamos caminhando nessa direção no colégio. Mas nós precisamos fazer com que isso aconteça no país. Colocar as crianças, desde a educação infantil, resolvendo colaborativamente problemas, porque os robôs não sabem resolver colaborativamente problemas que não sejam problemas operacionais. Resolvendo problemas sociais, comunitários, da própria escola, ou problemas que o professor direciona a eles por meio de metodologias ativas, depois a gente fala um pouco disso na parte das perguntas, com criatividade. E criatividade em educação, muitas vezes as pessoas pensam, criatividade é fazer umas coisas bonitinhas, engraçadinhas, nada de coisas fofinhas em educação. A educação é uma coisa séria. É criatividade no sentido de buscar aquilo que ainda não foi pensado. É pesquisar mais profundamente. E aprendizado profundo, né, a expressão que o Joel Mehta, que é um pesquisador de Harvard, fala deeper learning, um aprendizado bem aprofundado, ensinar menos tópicos com maior profundidade. E isso se conecta a mecanismos de flexibilização de currículos e interdisciplinariedade, como a aprendizagem baseada em problemas ou aprendizagem baseada em projetos, em que você aprende a partir de projetos, mas tem que ser projetos significativos. A própria Covid, na parcial volta às aulas que vocês tiveram, e na retomada das aulas que Deus permita a gente possa ter logo, vai permitir um campo fértil para aprofundamento. Uma estratégia que eu sugeri para as escolas que eu aconselho é que tal fazer um trabalho com as crianças do Fundamental 1, como que eles vão contar para os netos deles o que foi viver a Covid. Então, eles vão explicar o que era a Covid, o que é vírus, eles vão explicar o que é esse vírus, e eles vão contar para o neto deles, quando tiver a idade deles, então tem que ser na linguagem que a criança entenda, o que foi viver a Covid, entrevistando os pais para saber que impacto isso trouxe na vida dos pais, entrevistando alguma pessoa interessante ou coisa assim. Isso tem a ver com flexibilização de currículos e colocar interdisciplinariedade, você vai ter que pesquisar alguma coisa de ciências, alguma coisa de história, quem sabe descobrir que existiu a gripe de 1918, que também foi por vírus, e que se aprendeu muito sobre o vírus a partir daí. A cultura digital e ensino híbrido também é um aprendizado que os países que têm bons sistemas já desenvolveram pré-Covid, e que, naturalmente, a Covid, dada a contingência de que, mesmo nos países que ficaram pouco tempo com as escolas fechadas, nós estamos falando de 2 meses ou 3 meses. Então, aprendizagem emergencial remota, que é como a União Europeia chamou esse processo, demandou a cultura digital acelerada e ensino híbrido
na volta às aulas em sistema de rodízio. Competências para o século XXI vai ser muito importante. Aqui nós estamos falando, sobretudo, de competências socioemocionais, nós estamos falando de persistência, estamos falando de garra, estamos falando de empatia, e todas essas competências que, no mundo em que robôs substituem homens, para falar homens e mulheres, você vai precisar daquilo que nos define como humanos muito mais. Como a adaptabilidade, que todos nós aprendemos de uma maneira ou de outra durante esse período de isolamento, empatia, se colocar no lugar do outro que está em sofrimento, a própria abertura ao novo, que em tempos de uma relação de trabalho que não é exatamente de emprego, mas de startups, por exemplo, vai ser tão importante. E, por último, mas não menos importante, eles estão desenvolvendo uma ideia que surgiu de um educador brasileiro, o Antônio Carlos Gomes da Costa, que trouxe para nós e acabou levando para o mundo todo a ideia de formar o aluno para ser empreendedor da sua própria vida escolar e ser empreendedor da sua vida futura. Então, o protagonismo do aluno, mais do que querer dizer escolher matérias, ele é também saber ser autônomo, que é o grande sonho da Maria Montessori, do Dewey e do próprio Paulo Freire. E o protagonismo tem uma dimensão para além da autonomia, porque só uma pessoa inteira é capaz de solidariedade. Se eu acho que o mundo deve muito a mim, eu não vou ser solidária, eu vou achar que todo mundo precisa me completar. Então, eu me formo para a autonomia e para uma cidadania que começa na minha escola, passa pela minha cidade, passa pelo meu país e se torna uma cidadania planetária. Indo para frente, eu queria falar de uma coisa muito importante para uma escola, para uma associação de pais e mestres como a de vocês, mas que vai ser importante para a rede pública também, se a gente quer construir equidade, que é sobre o ambiente educacional. Essas transformações não vão ser só no processo de ensino. Há que haver um ambiente educacional diferente, em que os professores não precisem dar aula em 4, 5 escolas, com os seus contratos fragmentados, 14 horas ali, 10 horas lá, viaja para o outro município, em que professores possam, como o bom exemplo de Pernambuco nos mostra na escola pública, em que eles eram no ranking do IDEB, eles eram o penúltimo colocado em 2007, hoje são o terceiro melhor sistema público de ensino médio brasileiro. Eles fizeram o seguinte, as escolas são de 7 a 9 horas de aula, que não dá para ensinar a pensar com 4 horas de aula, não é impossível, vocês sabem disso, vocês têm exercitado isso, com os professores dando aula numa única escola, com um tempo de atividade extra-classe na própria escola. Isso muda a relação do professor com o aluno, e muda a relação do professor com seus pares. O diretor da escola, nesse contexto, né, e isso não é uma ideia minha, eu busquei aqui para os educadores presentes, é um livro do Michael Fullan, que acabou de ser traduzido para o português, que chama O Líder Escolar, foi escrito pelo Antônio Góes, foi traduzido pelo Antônio Góes. Ele é gratuito e o Instituto Unibanco está no site, dá para dar download lá. E o diretor da escola, nesse contexto que a gente está falando de educação no futuro, torna-se o principal responsável por implantar uma cultura de colaboração na escola. Uma cultura de colaboração com foco em aprendizagem de todos os alunos, mas uma cultura em que os professores não se percebem como profissionais liberais, eles são um time que trabalha junto e que aprende junto. Então, há uma aprendizagem colaborativa entre professores que compensam as fragilidades que eles eventualmente trazem da sua formação inicial, a formação que eles recebem na universidade,
eles podem compensar isso com aprendizagem colaborativa, os professores aprendendo uns com os outros. Tem espaço para prototipação de soluções, já que a gente fala em resolução colaborativa de problemas, essa ideia dos espaços makers, que não é um modismo, ele veio para ficar, para uma educação com metodologias ativas, mão na massa, e até algumas redes públicas estão começando, a rede municipal de São Paulo é uma das que começou a construir espaços makers. Um trabalho com um projeto de vida do aluno, ensinar que ele é portador de sonhos e que esses sonhos podem se converter em projetos de vida, e empreendedorismo. E a melhor maneira de aprender empreendedorismo não é ensinando a formar uma empresa, é ensinando o aluno a empreender sua própria vida, a empreender sua vida escolar. Quando eu infantilizo um adolescente, eu estou contribuindo para ele não ser empreendedor, porque eu estou falando das incapacidades, das insuficiências dele e não das potências que ele traz. O ensino híbrido também é importante nesse contexto, e o professor, e não me entendam mal, ele é um pesquisador. Isso toda a faculdade de educação fala para o professor que ele é um pesquisador. Mas é um pesquisador do quê? Aqui eu vou falar para os educadores, eles vão me entender. Desculpe a linguagem de gueto aqui. Da sua própria praxis. O Paulo Freire dizia que a gente tem que conectar teoria e praxis. Ele é pesquisador a partir da sua prática, e não de alguma coisa etérea que está na estratosfera. Indo para frente, eu já vi que eu já esgotei o meu tempo e continuo falando, mas eu sou assim, eu vou tentar ir mais rápido. Eu trouxe algumas ideias que eu vou mandar, já que não vai dar tempo de falar de tudo, que é a importância de uma macrocompetência que integra várias outras, que é a abertura ao novo. Eu acho que de tudo que eu já falei, uma parte vocês todos já ouviram, mas vocês não ouviram o suficiente da importância da gente se abrir para o novo. E o se abrir para o novo é uma macrocompetência, tem um texto muito interessante do Instituto Ayrton Senna que fala disso, mas ele integra duas questões que eu acho fundamentais, que é a curiosidade para aprender, que desde que nós somos maquininhas de aprender, as crianças pequenas, vocês lembrando da infância dos seus filhos, criança pequena é um pequeno cientista que foi bolado para aprender. E normalmente, a partir dos 6 anos, a escola mata essa curiosidade para aprender que a criança tem. Não sei como que a gente faz isso, mas muitas vezes a gente faz. E se a gente trabalhar com intencionalidade pedagógica, abertura ao novo, a gente não só mantém essa curiosidade para aprender, como transforma isso em uma imaginação que cria, numa imaginação criativa. Vou pular uma parte aqui importante, vou pular e quero falar de duas coisas. Da Covid, ninguém mais aguenta falar, mas eu vou falar porque é importante dizer uma coisa muito positiva sobre a Covid. Não vou falar do copo meio vazio, falar só do copo meio cheio. Eu queria falar um pouquinho da Covid, o que aconteceu com a gente. Em primeiro lugar, dizer que a Covid vai ter uma tendência, evidentemente, a aprofundar as desigualdades educacionais. Imaginem o que é um ano letivo inteiro, distante das salas de aula, numa casa, uns que tem livros, como a minha casa tem um equipamento por pessoa, tem pais que têm um repertório cultural diversificado, e os pais estão em teletrabalho em casa. E outros que vão para casas que não têm livros, que não têm conectividade, que quando muito tem um celular que a família compartilha, e que receberam para aprender de uma maneira ou de outra, cadernos autoinstrucionais, roteiros de estudo, apostilas, ou aulas na televisão ou no rádio. Então, nós vamos ter um crescimento brutal das desigualdades, que, como eu disse para vocês, já eram grandes.
Mesmo assim, eu quero elogiar algumas coisas no Brasil. Sem nenhuma, eu não queria falar de política, mas vou falar, porque não tem como não dizer isso, sem nenhuma coordenação do Ministério da Educação, de uma maneira ou de outra, um exército de professores foi para a linha de frente e garantiu uma mitigação de danos, digamos assim. Eles prepararam aulas sem nunca ter aprendido, mesmo nas escolas particulares. Quer dizer, é impressionante como os professores se descobriram como gente que pode atuar numa plataforma digital, muitos deles pela primeira vez, ou usavam, mas usavam de vez em quando, e aprenderam. E depois eu vou falar um pouco disso, que a humanidade aprende fazendo, né? De novo, a conexão entre teoria e prática. As crises nos provocam a nos reinventar. De uma maneira ou de outra, os professores se reinventaram. Esses professores que foram tão mal preparados pela universidade para a prática, aprenderam a se reinventar. No começo, com muita má vontade, porque sair da zona de conforto é muito ruim, mas aprenderam. De uma maneira ou de outra, muitos professores prestaram atenção na desigualdade educacional e municípios, na falta do MEC articular a resposta educacional à Covid, o Conselho de Secretários Estaduais de Educação e a União dos Dirigentes Municipais de Educação organizou trocas entre municípios, tentaram ajudar, algumas delas mandaram professores voluntários para as casas de alunos que não estavam se engajando porque não tinham conectividade ou porque não tinham alguma coisa. A sociedade doou chips para muitos alunos de escolas públicas. Houve um processo empático geral da sociedade. É verdade que houve também muito ódio, mas vamos contar o lado do copo meio cheio também, porque esse me emociona muito. Eu tenho muito orgulho de ser brasileira e de ver que um país como o nosso, tanta gente se mobilizou para garantir a aprendizagem de alunos. Professores, recebi, como eu falo com muitos grupos de professores, eu escrevo no Twitter todo dia para professores. Então, eles me mandavam fotos de indo a cavalo, teve uma inundação lá em Goiás, indo a cavalo para levar os cadernos pedagógicos para os alunos. Na cidade de Esteio, no Rio Grande do Sul, eles foram de casa em casa, no bairro mais pobre da cidade, para ver se estavam entendendo, se tinham dúvidas, plantão móvel de dúvidas nas casas de crianças com todos os EPIs para poder fazer isso. Orientação para os pais de crianças com deficiência, que foi tão importante nesse período, orientação para os pais da educação infantil, da etapa creche, por exemplo, em que não dá para mandar cadernos ou fazer alguma coisa, para aconselhar os pais do que dá para fazer para manter o vínculo com o processo de ensino, videozinhos de professores sendo mandados e uma série de coisas desse tipo. Não foi fácil, mas teve um aprendizado profissional pelos professores, e vamos ser honestos, os próprios pais aprenderam muito. E houve um processo que eu não registrei aqui, mas que é super importante, que é os pais entenderem a complexidade da profissão de professor. Ser professor não é para amador. Então, sempre que eu falava com um grupo de pais, eu falava assim, segura a ansiedade, não vai ser perfeito, e você não virou, de repente, um professor. Leve suas dúvidas para o professor, oriente seu filho para perguntar para o professor não vai ficar ofendido se o teu filho não entendeu. Estão todos os professores, na medida do possível, olhando empaticamente para essa situação que nós estamos vivendo. Mas eu queria agora refletir, para terminar, sobre duas questões. Uma é, e depois da crise, o que vai acontecer? E eu queria lembrar que crises na história da humanidade foram momentos de quebras de paradigma. Eu li um livro que eu recomendo a vocês muito, quem gosta de ler, que chama A Grande Gripe, do John Barry, que fala sobre a gripe de 1918.
Eu fiquei impressionada tudo que a humanidade aprendeu a partir da gripe de 1918, que é equivocadamente chamada de gripe espanhola. E a mesma coisa aconteceu durante as guerras, a gente aprendeu muita coisa, a gente sofreu muito, mas também aprendeu muito. Eu não vou falar do lado do sofrimento, porque vocês estão cansados de saber quantas pessoas morreram, quantas morrem por dia. Eu confesso que me dá uma certa depressão olhar para toda essa situação que nós estamos vivendo. Mas nós também aprendemos muito. Aprendemos sobre a profissão de professor. Os professores se reinventaram, e eu falei lá atrás que se reinventar, quando você tem postos de trabalho sendo extintos em ondas sucessivas, se reinventar é uma habilidade que nossos filhos, nossos alunos vão ter que desenvolver. Se eles veem seus professores se reinventando, isso é um estímulo, alguém está modelando um comportamento interessante para eles. Além do mais, houve, para o bem ou para o mal, uma aceleração da inclusão digital de professores e de estudantes. Quero dar um exemplo para vocês sobre estudantes. No Maranhão, o estado mais pobre da federação, na rede pública do Maranhão, 61% dos estudantes de ensino médio estavam na plataforma digital em que eram oferecidas as aulas sistematicamente, 61%. Eu tinha imaginado que ia ser algo como 20%. Eles complementaram isso com televisão e com rádio para garantir que todos recebessem alguma forma de aprendizagem. No Paraná, para pegar um outro caso que não é tão pobre, que tem mais inclusão de 95% dos estudantes estavam na plataforma digital sistematicamente. Lógico, tiveram que também colocar televisão para aqueles que não conseguiam. Mas eu estou mostrando isso para dizer, houve aceleração da inclusão digital, inclusive para os estudantes de escolas públicas. Porque a narrativa da imprensa é sobre os que não conseguiram. É verdade, uma parcela importante não conseguiu. Mas vamos olhar de novo para o que aconteceu, para o copo meio cheio. Com isso tudo, as competências digitais vão acabar entrando na formação de professores, tanto inicial quanto continuada. Enquanto estava correndo a pandemia, o Conselho Nacional de Educação aprovou a nova Base Nacional Docente, que estabelece que competências digitais deverão entrar na formação que os professores recebem na universidade, e não só competências digitais, o diálogo entre teoria e prática. Por outro lado, fica muito mais clara a urgência de formar para o uso de metodologias ativas, que é o outro lado do ensino híbrido. O ensino híbrido, pelo menos explicando em 3 palavras, se casa com o conceito de sala de aula invertida. Então, em casa, por exemplo, eu assisto a, entre aspas, aula expositiva, ou eu faço uma atividade que me põe em contato com os conceitos, e eu uso o professor no melhor do seu talento, que é ensinar a pensar usando os conceitos aprendidos eventualmente em casa. Um outro ponto interessante do pós-pandemia é que a conectividade, tanto de escolas quanto de residências, entrou para a agenda. A Malásia, há cerca de 10 anos, colocou no Plano de Desenvolvimento Nacional conectar todas as residências com banda larga. Nós vamos acabar chegando nisso. Vai demorar um pouco mais de tempo, mas nós vamos chegar. E, finalmente, algumas competências que foram desenvolvidas entre os alunos na pandemia vão se mostrar úteis depois. Todas as nossas crianças, e aqui no caso de vocês eu digo mais assertividade, nós tivemos que nos adaptar, pais e crianças, a uma nova circunstância, a um novo jeito de viver. Não foi perfeito, mas tivemos que nos adaptar. A adaptabilidade vai ser importante para preparar para a Revolução 4.0. Abertura ao novo. Nós tivemos que nos desafiar a fazer coisas nunca antes feitas, como, por exemplo, muitas famílias mandaram as empregadas para casa. E houve uma divisão de tarefas, inclusive envolvendo as crianças.
eles tiveram que aprender a lidar com algumas tarefas que eles não estavam fazendo antes. Muito bom, isso foi de um aprendizado importante para o mundo futuro. E resolver colaborativamente problemas em família, isso também aconteceu. E não foi fácil, mas nós aprendemos. E, finalmente, os nossos meninos, não todos, de uma maneira ou de outra, desenvolveram autonomia para aprender. E autonomia para aprender é o que qualquer educador sério quer construir nos alunos. E eu termino falando da minha utopia, que eu não posso deixar de falar nisso. Utopia no melhor sentido do termo, no sentido de algo com que eu sonho. E eu queria compartilhar meu sonho e com ele terminar. Falando que eu sonho com uma escola em que todos aprendam, em que se possa, no futuro, combinar excelência com equidade. Ou seja, não existam ilhas de excelência, que é onde alguns aprendam e os outros uma educação de segunda linha, em que dentro de cada escola e entre escolas se possa construir excelência com equidade. Uma escola em que tanto os alunos quanto os professores trabalhem colaborativamente. Uma escola em que o aluno aprenda a se reinventar, porque se ele aprender a se reinventar, ele vai conseguir navegar bem esses tempos incertos que nós vamos viver no futuro. Uma escola em que os saberes não estejam fragmentados, a utopia que eu roubei do Edgar Morin. Uma escola que ensine a pensar tudo que eu falei. Se vocês não lembrarem de mais nada, só lembrem disso. Uma escola que ensine a pensar. Não a decorar a visão de mundo do meu professor, a ser um pensador independente. Em tempos em que quem dá a receita de como pensar é o grupo de WhatsApp da tia, ou um professor que acha que a aula dele tem que dizer o que é correto pensar, não. A escola tem que ensinar o aluno a ser um pensador autônomo. E uma escola que reserve tempo e espaço para formar para a autonomia. O velho sonho da Maria Montessori, do Dewey, e para não deixar de falar do nosso Paulo Freire. Era isso que eu trouxe para uma exposição que acabou sendo um pouquinho mais longa do que eu tinha planejado. Eu estou pondo meu Twitter aqui, que eu falo todo dia no Twitter só sobre educação, não falo o que eu acho, nem do Bolsonaro, nem do Rodrigo Maia, nem do sei lá de quem. Eu escrevo sobre educação e ciência e tecnologia, espero que quem não conseguir fazer pergunta, não conseguiu pôr no chat perguntas, possa, nesse @Cláudia Costin, eu respondo muito rapidamente quando aparecem perguntas. E estou disposta aqui, estou pronta aqui, se não estão cansados demais, eu não estou. Eu estou aqui querendo responder as perguntas que vocês eventualmente tenham. Cláudia, primeiro, né, queria agradecer muitíssimo a aula, né, que você deu para todos nós e todos os elementos que você trouxe. Nós temos algumas perguntas, sim. Evidentemente, talvez a gente não consiga dar conta de todas, mas eu vou levantar aqui algumas para a gente... Acho que alguma delas, na tua fala, você acabou contemplando, mas eu vou retomar, porque acho que, de alguma maneira, são alguns interesses trazidos. Perfeito. Uma das perguntas é com relação, né, ao ensino remoto mesmo, né? O salto provocado pelo trabalho remoto com os estudantes, ele colabora com o desenvolvimento das habilidades para a sociedade 4.0, né? E alguns exemplos com relação a isso, né? Quanto que isso pode, de alguma forma, aparecer e estar presente. Uma outra questão é com relação ao ensino híbrido também, no sentido de que se ele, de fato, veio para ficar, mesmo pós o momento, né, da pandemia e tudo mais, e que vantagens e desvantagens que o ensino híbrido traz para a educação como um todo. Tem também uma citação que trouxeram, né, que a educação não transforma o mundo, a educação muda as pessoas, pessoas transformam o mundo, né, citando também profissionais da educação, né, Paulo Freire. Muitos pais acreditam, uma outra pergunta, que o ano de 2020 teria sido, né, e agora também o de 21, que está parecido com o que foi o ano de 2020, um ano perdido com relação à aprendizagem, um ano perdido com relação
as possibilidades que os alunos teriam caso a gente não estivesse vivendo esse momento. E então a pergunta iria mais nesse sentido, né? Se você enxerga isso desta forma, pensando, né, da educação, e se eventualmente, né, alguma outra forma da gente poder estar ensinando outras habilidades, dado toda esta situação. Eu agrupei as perguntas mais em cima disso, porque eu acho que, assim, mais assim, com relação ao ensino híbrido, com relação às habilidades do ensino remoto, né, e as habilidades da sociedade, né, 4.0, e também pensando um pouco do ano de 2020, 2021, o que ele significa, como que ele fica, né, em termos de aprendizagem para os nossos filhos, para os nossos alunos, para os professores, né, para todos os envolvidos. Então, vamos lá. Vamos para cada um desses blocos. Em relação ao ensino remoto, ele desenvolve habilidades 4.0? Sim, desenvolve. Agora, deixa eu tirar uma fantasia que alguns de nós possam ter de que foi muito bom, então a gente poderia imaginar um processo de ensino que permaneça remoto. Eu sei que nenhum de vocês está torcendo para que isso aconteça, eu só estou dialogando por absurdo, né? Por que a gente não parte para um ensino em que a gente aprenda em casa? Ou por que a gente não parte para pegar uma ideia que apareceu agora para o homeschooling? Então, vou fazer como se diz em inglês, um caveat aqui. Eu não tenho nada contra existir a modalidade homeschooling para algumas situações muito específicas que possam demandar isso. A família Schumann fez uma navegação à volta ao mundo. Deveria existir legalizado uma forma de homeschooling. Alguém é deslocado para um outro país, mas quer continuar tendo um sistema educacional brasileiro convivendo com aquilo que está se aprendendo lá fora. São questões muito específicas que deveriam merecer alguma... Mas se alguém tinha alguma ilusão que homeschooling pode ser uma solução para um país... Acho que a pandemia deu lições importantes sobre isso. A gente desenvolveu algumas habilidades, porque qualquer crise dessa proporção ensina coisas. Como eu tentei falar no final, e vou aproveitar para falar, já lidar com o 4 aqui. O 2020 não foi um ano perdido, foi um ano sofrido. Os alunos perderam muitas coisas, além de aprendizado, perderam aprendizado, não vamos ser ingênuos. Não é porque eu tenho uma visão meio poliana da vida, né? Não estou exagerando, mas para aqueles de vocês que sabem o que é visão poliana da vida, uma visão excessivamente otimista da vida, lógico que foi muito sofrido e que se perdeu o aprendizado. Não é a mesma coisa aprender em casa, sem interação com os colegas, uma interação presencial com os colegas. Há muita perda de aprendizado, inclusive em escolas que conseguiram manter a regularidade da aprendizagem em casa. Mas se perdeu também outras coisas, se perdeu socialização. A gente aprende na escola, acho que todos vocês... A grande vantagem da educação é que todo mundo passou pela experiência pessoalmente. Se vocês lembrarem dos tempos de escola de vocês, vocês vão lembrar que vocês aprenderam muitas coisas na sala de aula e muitas coisas fora da sala de aula, com colegas que entenderam a matéria melhor que vocês, coisas de vida que colegas contaram, discussão de dramas pessoais que vocês sentiam e tinham confiança num amigo preferido ou numa amiga preferida, com quem vocês conversaram. Então, essa perda é insubstituível. Né? Eu posso fazer uma recuperação de aprendizagem em relação à aprendizagem acadêmica, mas eu não consigo fazer uma recuperação de aprendizagem ao que não foi vivido no ponto de vista de socialização.
Mas não foi perdido, sabe por quê? Porque nós desenvolvemos, voltando à questão 1, algumas outras competências. Autonomia para aprender, adaptabilidade, que vai ser importante para o mundo 4.0. Competências digitais. Os nossos alunos, os nossos filhos, falando com vocês, aprenderam tanta coisa no meio digital, inclusive coisas que não deveriam aprender, mas vamos focar nas que deveriam. Então, aprenderam muita coisa. E essas coisas vão ficar. Eu gravei uma aula para uma universidade com uma mocinha e 2 rapazes que vieram na minha casa, porque eu não posso sair de casa, todo mundo de máscara, aquelas coisas todas. Aí eu converso, eu só sei falar de educação, eu sou aquela chata que vai numa festa e não sabe falar sobre outra coisa que não seja educação. Então, perguntei para eles o que eles estudaram, o que eles fizeram. Um está trabalhando com vídeos, eles não têm faculdade, os dois. E os dois, um trabalha com vídeos e está bolando um monte de coisa, empreendedor na crise, e está se sustentando com esse trabalho de vídeo. Ele aprendeu na pandemia. E o outro, que fez curso técnico, também não fez curso superior, era o sonho da vida dele trabalhar com filmar aulas e coisas assim, e ele que bolou e ofereceu para a universidade fazer isso. Eu estou contando isso para dizer que a gente não é um ano perdido, a gente desenvolveu aprendizagens para esse mundo 4.0. Eu esqueci de falar que eles criaram uma startup, né? Que é assim que a universidade chegou na coisa. Com relação ao ensino híbrido, ele veio para ficar assim. Para mim está muito claro isso. Nós descobrimos na pandemia que não é só na escola que a gente aprende. E esse quebrar os muros da escola veio para ficar. Você vai aprender em casa e acabou. Vocês todos que são um pouco mais jovens que eu, mas também pegaram um sistema educacional desse tipo que eu vou descrever, que a gente tinha assim... O professor de matemática dava teoria de matemática. Aí tinha coisa para fazer em casa. O que era? 40 exercícios iguais sobre aquela fórmula. Aí você decorava a fórmula, você não sabia para quê. A fórmula de Bhaskara. Menos B, mais ou menos, raiz quadrada de B2 menos 4AC sobre 2A, né? Todo mundo sabe, eu não tenho a mínima ideia para que serve. Não, mentira, eu até sei. Mas... que não leva a aprender, né? Então, a gente fazia 40 exercícios aplicando a fórmula ficava tão forte na tua cabeça, você nunca mais esquece, você só não sabe o que fazer com ela. Isso mudou. E isso está ligado ao ensino híbrido. Hoje, você vai trabalhar de uma outra forma a parte que não é na escola. Por último, a educação muda as pessoas e as pessoas mudam o mundo. Eu adoro essa frase. Não é que a educação resolve todos os problemas, mas sem a educação não se resolve nenhum. E o que é necessário para a educação é que ela se humanize mais. Tem uma coisa, eu visitei o Museu do Holocausto, e fiquei impressionada, lá em Israel, eu fiquei impressionada com o fato de que muita gente que tinha nível superior participou daquele morticínio todo de judeus, ciganos, homossexuais, e um ódio louco que... esse ódio a gente observa nas redes sociais entre jovens universitários. A gente tem observado. O que é o papel da educação? É sim ensinar conteúdos, é sim desenvolver competências, mas é também de nos tornar mais humanos num mundo em que as máquinas vão fazer muito do que a gente faz hoje. Então, a gente tem que, de alguma maneira, olhar para um tipo de educação que mude as pessoas, para que as pessoas possam tornar o mundo um lugar muito mais bonito. Desculpe eu parecer tão... tem uma palavra que eles usam às vezes em francês, naíva ou ingênua, mas é nisso que eu acredito, é isso que me dá propósito, é isso que me faz ter coragem de acordar todo dia, sair da cama, falar, vamos lá,
por meio da educação, transformar o mundo. Não sei ser diferente, mas eu acho que eu tentei responder as 4 perguntas. Perfeito, Cláudia. Poderia abusar um pouquinho mais? Pode. Ó, eu vou tomar a liberdade durante, né, a tua fala agora, respondendo essas perguntas, vieram outras questões. Primeiro, também agradecendo a sua palestra e tudo que você vem fazendo nas mídias televisivas, esclarecendo o impacto para a educação do período da pandemia do Covid-19 para uma educação holística. Vieram outras 2 perguntas, uma com relação, assim, como que a gente muda a escola, né, muda esse olhar da educação, com todas essas questões, se lá na frente existe um vestibular que muitas vezes não conversa com esses objetivos que são colocados como os objetivos educacionais atualmente. Então, essa é uma das perguntas. E tem uma outra que é mais uma reflexão, imagino, né, que a pessoa colocou, e para ver se ela realmente está entendendo o que você está querendo dizer, que ela coloca, né, que a pessoa sempre imaginou que, inicialmente, né, a escola tivesse 2 funções, o convívio, né, em sociedade e a questão do pensar, do desenvolver, né, o pensamento, a pesquisa e tudo mais. Ela não achava que isso necessariamente era algo para o futuro, mas que seria uma coisa presente. E aí ela coloca que, depois da sua fala, o que ela compreendeu é que, na leitura dela, o importante mesmo é conseguir com que a criança ou o indivíduo se sinta pertencente, né? Pertencer a um grupo, à escola, ao município, à cidade, ao estado, ao país, ao mundo como um todo. E que só assim, então, todos com espírito de corpo aprendem e ajudam a aprender. É uma reflexão que ela pergunta se justamente ela está indo num caminho certo de compreensão. Bom, então vamos começar com a primeira, embora eu já estou com o meu coração na segunda. Essa ideia do vestibular, ela fazia muito sentido no passado, né? Ou seja, durante muito tempo as escolas começaram, as boas escolas começaram a se transformar e o vestibular se manteve muito conteudista, né? Muito... Eu acho que o vestibular mudou também, né? Eu acho que o inferno está nos detalhes, então eu leio os vestibulares depois. Não o que as pessoas responderam, evidentemente, mas as perguntas. E eu tenho sentido que cada vez mais o que os vestibulares cobram é a capacidade de ler e interpretar textos complexos, que vai ser muito importante para a vida universitária e para a vida futura. Cada vez mais, em matemática, está se cobrando raciocínio matemático em vez de simplesmente decorar fórmulas, tanto o Enem quanto os vestibulares. Algumas faculdades, até para pegar, por exemplo, o direito da FGV, introduziu, inclusive, dinâmicas de grupo, entrevistas, outras modalidades no processo seletivo, que eu espero que sejam contempladas nas outras. Mas o vestibular está mudando. A escola mudou mais rápido que o vestibular, mas o vestibular está mudando. Mas se o seu filho, vamos falar agora para os pais, se o seu filho desenvolve a capacidade de ler e entender textos complexos, de escrever bem, é muito importante trabalhar produção textual. Não só produção textual na aula de redação, mas nas demais disciplinas, porque é na escrita que a gente processa o pensamento. É curioso, mas nós temos esse atributo. Tem um livro da Natalie Wexler, que ela chama, não foi traduzido ainda para o português, chama The Writing Revolution, a importância da escrita para uma escola que ensine a pensar. E as escolas que trabalham com IB, com o International Baccalaureate, não sei se vocês trabalham, há muita expressão do pensamento escrito. Então, isso também está sendo valorizado nos vestibulares. Agora, é importante também lembrar que a interpretação de textos, para ter uma boa interpretação de texto,
não é só suficiente aprender técnicas de interpretação de textos. Repertório cultural conta muito. Isso quer dizer que quanto mais vocês, pais, incentivarem uma ampliação do repertório cultural das crianças, e vocês têm oportunidade de fazer isso, seja em viagens, não estou falando agora no meio da Covid, mas seja em viagem, ir a museus, conversar, mostrar-se interessados em cultura, mais vocês vão estar ajudando os filhos de vocês. E quanto mais a escola trabalhar isso também, vai ser importante. Então, eu não acho que hoje a dicotomia entre uma escola mais humanista, uma escola que olha para isso, e o vestibular seja tão grande quanto foi, por exemplo, há 15 anos atrás. Indo agora para a segunda. Sim, é função da escola ensinar a pensar e é função estimular o convívio numa sociedade mais ampla, e eu iria até mais longe. É função da escola transmitir os conhecimentos de uma geração para a próxima geração, de uma forma mais organizada que os pais não teriam condições de fazer. Mas, ao mesmo tempo, é função da escola formar uma geração que vai quebrar os paradigmas e construir novos conhecimentos. Então, eu tenho que, ao mesmo tempo, transferir conhecimento e transferir as competências para lidar com esses conhecimentos e prepará-los para quebrar os paradigmas e descobrir outros conhecimentos. Porque uma das coisas que o iluminismo trouxe de mais importante para a humanidade é a ideia de você aprender que você nunca saberá tudo, você vai ter mais consciência do que você não sabe. Você, quanto mais aprende, para a vida toda, nós adultos, mais a gente tem consciência do que está faltando aprender. E cabe à geração dos nossos filhos e dos nossos netos, no meu caso, eu já tenho neto universitário, irem mais longe e substituírem aquilo que a gente tinha como certeza por uma nova hipótese a ser pesquisada. E eu queria terminar fazendo hoje é um dia muito triste na minha vida pessoal, e eu preciso compartilhar com vocês, não é tão pessoal assim, é pessoal profissional. Porque no dia 7 de abril de 2011, há exatos 10 anos, um aluno entrou numa escola, eu era secretária de Educação do Rio de Janeiro, ele entrou numa escola, num dia que tinham convocado ex-alunos para fazer palestra para os alunos, lá em Realengo, e ele matou 12 alunos e feriu mais 12, uma delas ficou paraplégica para sempre, e foi um dia extremamente triste, extremamente triste. E eu estou contando isso para dizer uma coisa que a escola pode fazer. Por que esse menino, que depois morreu, ele provocou seu próprio suicídio nesse processo de matar os coleguinhas de 13 a 15 anos? Ele sofreu bullying quando estava na escola, e ele quis se vingar. Na hora que viu esse negócio dos ex-alunos irem para a escola, então ele quis fazer uma vingança na nova geração de alunos. Ele já tinha 23 anos quando aconteceu isso. E o bullying teria sido sofrido nessa faixa de idade dos alunos que frequentavam a escola. E desde então eu criei uma convicção que é papel da escola formar o aluno para uma convivência harmoniosa, e não acho que bullying, todos nós sofremos e daí nós crescemos e desenvolvemos. Alguns de nós nunca superaram os traumas trazidos por isso. Os que não superaram ou ficaram infelizes sozinhos ou resolveram se vingar. Uma sociedade em que existem pessoas que têm uma agenda de vingança em relação às dores passadas, escolhendo o inimigo errado para essas vinganças. Quem lê minhas colunas, o Cláudio diz que lê minhas colunas, onde eu falo muito disso, que as pessoas
ressentidas, que são muito fáceis de ser mobilizadas para o inimigo errado. Esse rapaz foi mobilizado para o inimigo errado. Não foram essas crianças que fizeram bullying com ele, e não vale a pena matar alguém que fez bullying. A escola precisa trabalhar muito a questão de uma comunicação não agressiva, de convivência pacífica, para que esses cidadãos se tornem prontos, não no limite como esse, a não matar seus colegas, mas no futuro não achar que todos são inimigos, que quem discorda de você é alguém que precisa ser crucificado, ou que aconteça algo de drama, torcer pela morte do outro. Nós precisamos acabar com essa onda de ódio que está imperando. E vocês, e aí falo com os educadores da escola, podem muito mais do que vocês imaginam, no sentido de transformar pessoas para que pessoas transformem o mundo. Excelente, Cláudia. Acho que, né, os comentários estão chegando e todos muito agradecidos e dizendo, né, que passaríamos ainda horas e horas ouvindo vocês. Vamos lá? Brincando. Mas, olha que não faz a proposta que nós ficaremos, né? Mas eu digo assim, de verdade, né? A gente queria muito... Eu não quero perder meu marido, porque eu estou o dia inteiro na frente dessa tela e ele é o único marido que eu tenho. Exato, não, acho que é justo. Mas, de verdade, nós gostaríamos muito de agradecer a sua presença, a sua participação conosco, todas essas contribuições de reflexão, né? Que eu acho que elas são transversais no sentido de ser para a escola, de ser para os professores, para os pais, né? Enfim, eu acho que, evidentemente, a gente não esgota a temática, e acho que, né, você colocou também seus canais para aquelas pessoas que, eventualmente, não conseguiram ter a pergunta respondida ou que tem ainda inquietações desses assuntos, mas queria agradecer muito a tua presença, a tua participação. Eu queria encerrar, de qualquer forma, Cláudia, agradecendo sugerindo aí, né, que a gente possa ter outras oportunidades de trazê-la para a gente continuar também a reflexão. Queria também agradecer a presença de todos que estiveram conosco e ficaram, né, a gente está com uma audiência alta, Cláudia, né, até esse horário da noite, de um dia puxado, e, enfim, então, obrigada a todos, obrigada pela presença, também as pessoas das obras sociais também estão aqui conosco, então eu queria fazer esse agradecimento. Eu queria, então, só uma palavra de despedida, eu queria dar os parabéns para a escola e para a Associação de Pais e Mestres por organizar um evento como esse. E vamos que vamos construir educação de qualidade pelo Brasil afora, e que bom saber que as obras sociais da escola também estão presentes aqui. Isso faz toda a diferença. Perfeito, obrigada. Tchau, gente. Obrigada, Cláudia. Foi um prazer. Boa noite, gente. Obrigada. Obrigada, de nada. Tchau, gente.